Certa vez, o famoso criador da Apple, Steve Jobs, pediu para seus trabalhadores criarem, seus engenheiros, para eles criarem uma nova placa-mãe, um novo computador para a Apple. Esses engenheiros se esforçaram, passaram meses trabalhando e planejando. E eles chegaram uma vez, marcaram uma reunião com Steve Jobs, entraram lá na sala e falaram: olha, a gente criou a placa-mãe. Esse daqui vai ser o melhor computador já criado pela Apple. Steve Jobs ficou empolgado, falou: uau, vamos ver o que vocês fizeram. Mostraram para ele lá a placa-mãe, como ela seria, como ela vai funcionar. Obviamente não todo o estilo por trás, por fora do computador, mas pelo menos ali o básico, o essencial. Steve Jobs olhou aquela placa-mãe e falou: não tá bom. Tá muito feio, tá muito bagunçado, os fios se cruzam, corta no meio. Eu quero que vocês façam uma placa bem bonitinha, assim, os fios arrumadinhos um do lado do outro, tal. Os engenheiros falaram: olha, não é bom, não vai dar certo. Isso daqui vai atrapalhar o fluxo da eletricidade, o fluxo das informações. Steve Jobs falou: não, de qualquer jeito, volta lá, faz uma placa-mãe bonitinha. Tem que ser linda. Bom, eles foram lá, tentaram, fizeram o melhor que eles puderam, voltaram para ele e falaram: olha, aqui está a placa-mãe bonitinha. Ele adorou, parecia perfeito. Foram colocar para funcionar, o negócio não funcionou direito. Não funcionou, funcionou devagar, dava problema tal. Até que ele entendeu que tinha que ser do outro jeito. O que os engenheiros tinham feito antes, meio feio, meio não muito estético, digamos assim, é o que tinha que ser, e assim foi. O que aconteceu? Onde ele errou? Por que Steve Jobs errou aqui? Ele queria uma placa-mãe linda e bonitinha e arrumadinha, perfeita. O que tem de ruim? Qual o problema aqui? O que ele não entendeu? O Haver, ele vem explicar para o Kuzari uma das grandes perguntas que surgem para todo mundo. Em algum momento da vida, a pessoa acaba se perguntando: por que coisas ruins acontecem? Como pode ser que a gente passa por sofrimentos? Coisas ruins, sofrimentos, doenças, morte, tantas coisas ruins que a gente acaba vivenciando na vida. Por que todas essas coisas ruins acontecem? E a verdade é que a maioria dessas perguntas, a maior parte delas, pelo menos, na maioria das pessoas, elas surgem quando você passa por esse sofrimento específico. Quando você passa por uma dificuldade, você começa a se perguntar como pode ser que isso aconteceu comigo. De forma geral, as pessoas não fazem essa pergunta como uma questão filosófica ou uma questão tentando entender os motivos de Akadosh Baruch Hu, por que o mundo funciona exatamente dessa forma. Geralmente isso vem de algo emocional, algum sofrimento que a pessoa passou, isso faz com que a pergunta se levante. Agora, quando é emocional, a verdade é que nem sempre a gente vai conseguir responder isso claramente. Mas se a gente tentar respirar fundo agora e tentar pensar, entender exatamente como pode ser que isso aconteceu. Por que coisas ruins acontecem assim com a pessoa? Javier fala para a gente o seguinte: olha, vamos prestar atenção na existência lá fora. Vamos olhar em volta o mundo. Vamos ver como o mundo funciona. E ele fala que a gente pode notar coisas extremamente interessantes. Por exemplo, ele fala: pega a Arnevet, o coelho. O coelho é um animalzinho pequenininho, não tem garras, não tem como se defender. Imagina o que aconteceria se aparecesse um leão do lado do coelho, um cachorro, ou até mesmo um gato, que é mais forte que o coelho. Imagina o que aconteceria se o coelho fosse extremamente corajoso. Nenhum coelho sobreviveria. Ele ia perder facilmente. Ele não tem como vencer, porque ele mal tem garras, ele não tem como lutar contra um gato, contra um cachorro, contra um leão. O fato desse coelho ser medroso e o fato dele ter habilidades muito avançadas de fugir, de sair correndo, de sair pulando, isso permite com que ele sobreviva. Se a gente analisar a natureza, a gente vai ver que cada ser, cada criatura foi criada com habilidades específicas que façam com que ele consiga viver. Então, o coelho, por exemplo, ele é medroso. Se ele não fosse medroso, ia ser um grande problema para ele. Outros animais, por exemplo, como o cervo, também é medroso. E também tem uma capacidade muito boa de fugir. O mosquito. Imagina um mosquito que não conseguisse voar. Ele ia ser pego facilmente por uma aranha.
As aranhas iam devorar e acabar com todos os mosquitos da existência. Isso que o mosquito consegue fugir dos seus predadores voando, faz com que, mesmo que ele esteja num lugar muito baixo na cadeia alimentar, mesmo que ele seja atacado e seja comido por vários e vários tipos de animais, pelo menos ele tem uma forma de escapar. Ele tem uma saída dessa situação. A verdade é que não é todos os mosquitos conseguem se salvar, alguns ficam presos na teia de aranha, mas o mosquito foi criado com as habilidades necessárias para que ele consiga sobreviver. Os ursos polares, eles têm aquela pele mais forte, mais protegida, mais quente. Geralmente, quando a gente analisa essas questões, a gente vê aqui a teoria de que o mais forte sobrevive. Aquele que conseguiu se adaptar àquela situação, ele tem mais capacidade de sobreviver e ele passa isso geneticamente para frente. Mas, de um ponto de vista religioso, a gente sabe que eles foram criados dessa forma. O coelho foi criado medroso, o mosquito foi criado com a capacidade de voar. E toda essa criação, a gente começa a perceber, a gente começa a notar que tudo foi criado exatamente como deve ser. Então, quando acontece algo que a gente julga isso como errado, que a gente julga isso como problemático, como sofrível, como algo ruim, será que isso foi ao caso? Será que isso aconteceu? Olha, por acaso as coisas deram errado. Quando a gente vê que 90% da criação, 95% da criação é criado detalhadamente da melhor forma possível para que aquilo sobreviva e para que o mundo continue funcionando, a gente percebe que mesmo, na verdade, as partes que a gente não consegue entender, aqueles 5 ou 10% que a gente se pergunta como pode ser que isso aconteceu, como pode ser que tal coisa ruim aconteceu com alguém, tudo isso, na verdade, não é ao acaso. Tudo isso faz parte da criação. Tudo isso faz parte da vontade divina. Quando Steve Jobs pediu para fazer uma placa-mãe bonitinha, ele ignorou esse conhecimento. Ele ignorou o fato de que isso que a placa-mãe não era bonitinha, ela era toda torta, tinha problemas, um fio cruzava com o outro, passava por cima, depois o outro subia e descia, e parecia cortado, parecia uma bagunça. Era um erro de perspectiva. Ele achou que tudo isso era ao acaso. Se tudo isso é ao acaso, eu posso fazer um mundo muito melhor, eu vou fazer tudo arrumadinho e bonitinho, mas isso não vai funcionar. Toda essa bagunça que existe na placa-mãe, e toda essa bagunça que existe aparentemente no mundo, tudo isso é parte do plano. Tudo isso é parte da vontade divina. Então é verdade. Não quer dizer que a partir de agora, quando eu sofrer, eu vou entender por que exatamente isso aconteceu, eu vou conseguir analisar o que levou aquilo a acontecer. Não, não vou conseguir. E no sentimento eu vou sofrer. Mas quando eu tenho a consciência de que tudo isso é parte de um plano que 90% dele é perfeito, eu entendo que isso daqui não é um erro. Não foi ao acaso. Eu entendo que existe aqui o que o Kuzari chama de tziduk adin. Eu consigo ler tzdik, eu consigo reconhecer e entender o din, entender o julgamento, entender aquilo que parece ser errado, aquilo que parece ser sofrível. Essa é a forma real de analisar a situação. Essa é a forma verdadeira de ver a Metziut, a nossa realidade. A perspectiva vai definir como a pessoa vê aquele erro. Se a pessoa foca somente naquele erro, naquele problema, ele começa a se perguntar, olha, como coisas ruins como essa acontecem? Deve ser que o mundo está estragado. Mas se a pessoa percebe que aquilo é um detalhe comparado com toda a existência, ele percebe que em grande parte, na grande maioria, na análise geral, está tudo criado perfeitamente, cada coisa no seu lugar, ele começa a entender que, olha, isso daqui também aparentemente tem um sentido, tem um significado. E aí ele vai começar a, pelo menos, criar uma pequena nechama, um pequeno consolo, quando ele entende que aquilo era necessário e aquilo tem um futuro promissor. Aquilo tem um significado positivo, talvez não entenda isso agora, vou entender mais para frente, mas é parte de um plano, é parte de algo perfeitamente construído. Tchau, tchau. Até mais.